Aí, irmão Carlos aí. Senhor, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por essa noite. Obrigado porque o Senhor é bondoso e nós temos experimentado as tuas muitas misericórdias. Amém. Somos tão gratos, Senhor, porque o Senhor está nos conduzindo pelo teu Espírito a toda a verdade. Amém. Obrigado por essa noite, pelos irmãos, pela comunhão, pela palavra. Abençoa a tua palavra que vai vir através do irmão Cláudio, que ele Amém. possa trazer para nós luz, possa nos trazer entendimento. Obrigado, Senhor, em nome de teu filho Jesus Cristo. Amém. 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 Bom, Irmãos, Carlos, graça e paz, irmão Carlos. Amém. Amém, irmãos. Boa Amém. noite. Boa noite. Irmãos, vamos começar com Mateus 25, capítulo 1 até o 13, né? Com uma leitura, como a gente sempre tem feito. E o tema hoje relacionado é vigiai e orai, porque não sabeis quando virá o seu Senhor, que é uma menção aí de Mateus 24, 42. E Mateus 25, né, os irmãos tá abrindo aí, a gente vai fazer uma leitura desse texto, que é a parábola das 10 virgens. Se algum irmão quiser estar fazendo a leitura na participação. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Amém. Obrigado, irmão. amém. Em Mateus 25, temos a parábola das 10 virgens, né? Aqui menciona o reino dos céus, né? Que é semelhante a 10 virgens. 10 virgens aqui representa, né, a igreja de Deus, né? Tomando as suas lâmpadas, que é a lâmpada que representa o espírito do homem, né? Que diz Provérbio, capítulo 20, versículo 27, e através do qual o Espírito Santo atua, né, na nossa vida. Isso está em Efésios 3:16, versículo 17. A lâmpada representa a fé e a vigilância espiritual, enquanto o azeite simboliza o espírito, né? Nós precisamos ter o espírito que é representado pelo azeite. As virgens prudentes são aquelas que cultivam a fé, né? Que é o que nós devemos fazer, cultivar essa fé. Mantiveram uma vida espiritual ativa com perseverança, né? E estavam prontas para o retorno de Cristo. Então, nós devemos estar pronto, andando pelo Espírito, para que o Espírito nos ajude, né, a perseverar, ter uma vida contínua com o Senhor. Aqui, as virgens imprudentes representam aqueles que não se preparam adequadamente e, quando Cristo voltar, serão rejeitados. Então, nós temos que estar ativo, perseverante, né, a todo momento, e nós não sabemos o momento. No versículo 2
ele fala assim, 5 dentre elas eram nécias. Nécias é aquelas que não sabem, que não está tendo entendimento, né? E 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Retardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. As 10 virgens dormiram, mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Né? A lâmpada é a luz que ilumina, né? Então, assim, nessa parábola, as virgens representam os membros da igreja, que representam os cristãos, as prudentes, os prudentes e os imprudentes, os que viam e os que não viam. O noivo representa Cristo, né? E as nécias disseram, as prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele e para as boldas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, chamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Então, olha, temos que estar sempre vigilante para quando Jesus voltar, não nos pegar de surpresa, né? A porta foi fechada, né? Assim me lembrou Noé, quando o anjo fechou a porta e não teve mais como entrar. Nós vamos estar falando mais sobre a parábola. Queria fazer uma menção aqui de Mateus 7, 21, 23, que diz assim, ó, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, aqui ó, a importância de não apenas professar a fé, não só de falar, mas de viver de acordo com a vontade de Deus. Né? A entrada no reino dos céus depende de palavras, não depende de palavras ou ações superficiais, né? Mas de um compromisso genuíno com a vontade de Deus. Né? Refletindo a ideia de que apenas as virgens prudentes preparadas serão aceitas, foram aceitas, né? As virgens imprudentes ficaram de fora, o que demonstra que mesmo que tentam se arrepender ou corrigir sua falta de preparação, então nós devemos estar preparados na volta de Jesus Cristo. Não terão outra chance quando o retorno de Cristo ocorrer. O não vos conheço enfatiza a ideia de que a relação com Deus não pode ser construída de última hora. Precisamos nos preparar antes, sendo necessário um compromisso constante e sincero com a fé. Tem que estar recorrendo sempre, diariamente, né? Mas no 12 ele fala assim, mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Precisamos estar vigilante. Lucas, capítulo 12, versículo 35 até o 40, ele nos diz assim, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas lâmpadas. Sede vós semelhante a homens que esperam o seu Senhor, quando ele há de voltar da festa de casamento, para que, quando vier a bater, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor,
quando vier os encontrar vigilantes. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Então, é o próprio Senhor, né? Enfatizando ali a prontidão e a vigilância espiritual que nós devemos estar preparados, né? Porque ele fala que não vos conheço. Então, precisamos, né, que ele nos conheça. Então, nós precisamos ter uma intimidade andando com Deus a todo momento da nossa vida. Marcos capítulo 13, versículo 32 e 30, até o 37, ele fala assim, ó, mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação. E ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Aqui Jesus alerta novamente para o fato de que a vinda de Cristo será inesperada, né? E que os discípulos devem estar sempre vigilantes e preparados, assim como as virgens prudentes, né, que tinham azeite nas suas lâmpadas e levavam a reserva. Então, devemos estar Travando, sempre dando. tá travando o seu som, viu? Fecha a câmera. Ficou melhor agora? Ficou, irmão? Reparou aí? Agora ficou bom. Ficou bom? Então, tá. Assim como as virgens prudentes, né? Precisamos estar com o nosso azeite, que é o Espírito Santo. Se nós somos guiados pelo Espírito, nós somos filhos de Deus, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao 6, ele diz assim, vamos, algum irmão quer abrir aí? Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Né? Este versículo, ele nos reforça a ideia de que, para aqueles que estão em Cristo, a vinda do Senhor não deve ser surpresa. A gente tem que estar aguardando isso, esperando. Ó. A vigilância espiritual é essencial para que os cristãos não sejam pegos desprevenidos. Nós precisamos, né? E vamos estar sabendo, porque os sinais da vinda de Cristo têm intensificado muito. Olha quantos acontecimentos mundiais, né, por meio da política, enfim, tantas coisas que têm acontecido. A gente tem percebido isso. Apocalipse, capítulo 3, versículo 2 e 3, ele também nos traz ser vigilante. Olha aí, ó. Temos que estar vigiando. E confirma o que resta, que estava para morrer. É isso mesmo, é isso mesmo, né? Tá para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, de como recebeste e ouviste. Guarda-o e arrepende-te. Se, portanto, não vigiais, virei como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei.
né? Aqui, Jesus exorta a igreja de Sardes a vigiar e manter-se firme, pois, caso contrário, ele virá de forma inesperada, semelhante à metáfora do ladrão, né? A necessidade de vigilância é uma constante em suas mensagens. Sempre tem trazido isso para nós, né? Praticamente na Bíblia inteira precisamos estar preparados. Todo mundo praticamente se prepara para tudo, né? Se prepara para se formar numa faculdade, se prepara, né? Quando está namorando, ele quer se prepara tudo para a namorada, né? Se prepara para qualquer coisa, menos para a morte. Quem já viu falar alguém que se prepara para a morte? É difícil, né? Então nós devemos, como Amós 4:12 tem nos trazido aí a lembrança, precisamos estar preparados, né? Para encontrar com o nosso Deus. E ele virá, né? Temos que estar constante, perseverando, como recente aí nós trazemos a parábola do semeador, né? Que nós precisamos estar, né? Recebendo o Senhor Jesus e perseverando. Precisa perseverar na palavra que ele nos deixou, né? Vigilante. Então, essa é a constante mensagem que tem nas Escrituras para nós. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, ele diz assim, ó, vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Sempre aí, ó, vigiando, estáis firme na fé, né, e fortalecido. Precisa estar sempre se alimentando da palavra para ficar forte, porque senão a gente vai ficar fraco. Esse versículo, né, ele destaca a importância de estar firme na fé, de manter uma atitude vigilante em relação à vida cristã. Precisamos estar sempre fortes. Qual o versículo, irmão? Esse é o versículo Desse 6:3. 1 Coríntios 16, 13. É um conceito central também, a parábola das 10 virgens, né? Que sempre é vigiante, porque lá as 10 virgens, né, que estavam com azeite, e as outras que não estavam. Já vamos continuar. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 10 ao 14, ele fala assim: mas o dia do Senhor virá como o ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Portanto, amados, visto que esperais estas coisas, procurai que nele sejais achados imaculados e irrepreensíveis, em paz. Aqui Pedro, ele reforça de que a vinda do Senhor será repentina, né? Inesperada, quando ninguém está esperando. Como diz o texto lá, quando dizer paz e segurança, virá repentina destruição. Então temos que tomar cuidado. A única segurança para nós é a palavra de Cristo habitando em nosso coração, né? Ele exorta os cristãos a viverem de maneira pura e preparada para o momento de todos os acontecimentos que virá ao mundo. Por isso, a importância da vigilância, da prontidão e da preparação constante para a vinda de Jesus Cristo. Ele nos lembra que o tempo da volta de Jesus é incerto. E somente aqueles que mantiverem a fé, aquela fé ativa, diariamente, né, e a vida espiritual em ordem, estarão prontos para entrar no reino de Deus. É isso. Lucas capítulo 21, versículo 34 e 36. Se algum irmão quiser participar, só eu estou falando. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que vosso coração fique sobrecarregado com as concupiscências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo.
e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço, pois há de sobreviver a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho de Deus. Olha aí, irmão, mais uma vez, né? Vigiar, sempre estar vigilante. Amém. E este versículo chama a atenção para os perigos das distrações mundanas. Quantas coisas nos rouba tempo, quantas coisas nos tira da nossa comunhão com Deus, né? Verdade. Que pode nos impedir de estarmos preparados para o retorno de Cristo. A vigilância e a oração são apresentadas como essenciais para evitar e ser pego de surpresa. Então, precisamos estar sempre vigilante na oração, na palavra, se alimentando, né? Esse pão que Deus nos deu, que é Jesus Cristo, temos que estar sempre vigilante. Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 9. Outra referência aí da volta de Jesus Cristo. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Temos que ter paciência, calma, né? Descansar no Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e a Herói. seródia. Sede também vós pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta. Né? Este versículo ele, né, dá uma ênfase à necessidade de paciência, né? Temos que aguardar com paciência o Senhor e vigilância enquanto aguardamos o retorno de Cristo. Amém. Lembrando que, assim como o lavrador espera a colheita com paciência, ele planta, ele espera o tempo, espera a chuva, ele sofre, né? Às vezes não vem chuva, às vezes vem só demais. Não é fácil nessa vida de agricultor, né? Temos que ter com paciência, né? Os cristãos devem viver aguardando a vinda de Cristo com fé e preparação, olhando para Cristo, se alimentando da palavra, né? Retendo a palavra e guardando. Isso mostra que nós estamos nos preparando para a volta dele, todo dia, diário, para que ele não nos pegue de surpresa. 1 João, capítulo 2, versículo 28, ele diz assim: agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Olha aí, ó. Precisamos Impressionante. estar permanecendo no Senhor Jesus, Amém. na palavra dele, né, alimentando dele. Temos que ter confiança que devemos ter em Cristo, se permanecemos nele. A manifestação de Cristo, sua volta, é uma ocasião para a alegria dos que estão preparados. Amém. Quem está preparado, né, aguardando o Senhor, isso é uma alegria, né? Não para vergonha. Precisamos estar preparados ao Senhor. Amém. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, ele fala assim, o apóstolo Paulo, né? Nós estarmos preparados, vigiando, né, na palavra do Senhor, se alimentando. O que vai acontecer conosco? Tem que acontecer isso aqui que aconteceu com o apóstolo Paulo. Em 2 Timóteo 4, 7 e 8, ele fala assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor,
o reto juiz, me dará naquele dia a manifestação dele, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém. Olha aí. Estamos amando a vinda do Senhor, estamos apressando que Ele venha, né, nos tirar deste mundo aqui, que tanta perturbação que nos assedia, todo dia, tantos problemas, né? Temos de ter uma vida espiritual constante e vigilante, lembrando que a vinda de Cristo será imprevisível e, portanto, devemos estar sempre prontos. A confiança em Cristo, o viver pela fé, a paciência na espera e a ação diligente, né? Estamos preparados aí para falar, né, evangelizar quem nos perguntar. Hoje, recente, uma mulher me perguntou aqui a respeito: um assassino vai para o céu? Não é possível isso? Falei, veja bem, vamos ouvir uma história aqui de Davi. Contei a história de Davi para ele, para ela. É segundo o coração de Deus. Olha que maravilha, como é que Deus é misericordioso em perdoar. Mas a Bíblia fala, ela falou assim, que os assassinos não entram. Eu falei, mas é verdade. Mas ele se arrependeu, né? Agora, se ele ficar sendo assassino até o fim da vida dele, aí é outra coisa, né? Que maravilha, foi muito boa a conversa. Amém. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 11 ao 13. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, que pessoas deveis ser em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, em que os céus, sendo incendiados, se dissolverão, na verdade, e os elementos se fundirão com o fervor do fogo, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e E nova não. terra, nos quais habita a justiça. Olha aí, ó. Só no novo céu e nova terra que vai, né, ter justiça, porque aqui é complicado, né? Pedro fala sobre o retorno de Cristo, a renovação do mundo, né? A ênfase aqui é viver uma vida de santidade, separado para Cristo, né? Lembrou o texto lá, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, com a expectativa ativa do retorno de Cristo e a transformação que ele trará, ao mundo. Apocalipse 21, né? Isso aqui é o nosso consolo, é uma boa notícia para todos nós. Apocalipse 21, do versículo 1 ao 7, se algum irmão quiser ler, fica à vontade. De novo, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céus e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para um só esposo. Então, ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão um povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E diz-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E ao vencedor, o vencedor, herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Que maravilha de texto, né, irmãos? Isso Verdade, aqui é irmão.
é o nosso consolo. Amém. Nós sabemos, né, nós corremos uma carreira aí que não vai ser em vão, Amém. porque esse texto nos mostra que todos os nossos prantos, aí, ó, no texto ele fala, Deus habitará com eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e eles, né, enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Olha aí o novo céu e nova terra, né? Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, olha aí, irmão, questão da vigilância. Temos que estar tendo sede e fome. Darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor, olha aí, irmãos, tem o vencedor, né? Precisamos combater o combate, vencer a nossa carreira, completar a carreira até o fim da vida. O vencedor herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Olha que maravilha, né? Esse texto é muito bom. Romanos capítulo 13, versículo 11 e 14, ele diz assim: E isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. A noite já é passada e o dia está próximo. Rejeitamos, pois, as obras das trevas, revistamo-nos das armas da luz, andemos dignamente, como de dia, não em orgias e bebedeiras, não em impurezas e dissoluções, não em contendas e ciúmes, né? Paulo aqui, ele traz esse texto aqui que nos exorta, né? Exorta todos nós cristãos a viver com uma consciência de um despertamento, como se a vinda de Cristo fosse iminente, e é iminente, a qualquer momento Cristo pode voltar. A preparação envolve rejeitar as obras das trevas, da carne, e viver em santidade e luz. Precisamos ir para a luz, que é Cristo, para que nós sejamos luz, no mundo, o bom perfume de Cristo. A parábola, ela tem várias lições espirituais, sendo a principal sobre a vigilância e a preparação para a vinda do Senhor Jesus. Ela ilustra que, assim como as virgens prudentes se prepararam antecipadamente, olha, irmão, nós precisamos nos preparar agora. Não adianta nós deixar para depois. Cada dia que eu te falar amanhã eu vou procurar o Senhor, cada vez eu fico mais distante de Deus. E cada vez o meu coração vai endurecendo. Então nós precisamos despertar a cada momento e buscar o Senhor enquanto há tempo, né? Os cristãos devem estar espiritualmente preparados para o retorno de Jesus, que é a Amém. qualquer momento. Quantas pessoas morrem aí e acaba a oportunidade das pessoas, né, recorrer ao Senhor. A fé Verdade. em Cristo deve ser alimentada. Como nós nos alimentamos diariamente, todo dia cedo, na hora do almoço, na janta, nós se alimentamos pelo menos 3 vezes, né? E a fé nossa precisa ser alimentada desta forma também, ou até mais, né? De forma contínua, com perseverança, não sendo algo que se possa adiar até o último momento. As virgens nécias, né, deixaram para se preparar na hora. Houve o grito, o noivo veio e foram comprar. Não deu mais tempo. A porta foi fechada, né? E também a parábola alerta para a possibilidade de sermos despreparados,
o que leva à perda da oportunidade de ir com Cristo quando ele se manifestar. Né? E Mateus 26:41, eu queria encerrar com esse versículo. Se algum irmão quiser ler esse versículo, fica à vontade. Qual, irmão? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Isso. 26:41 de Mateus. Isso, era o 40, eu não acabei não falando, mas o 40 também. Vou ler aqui. E voltando para os discípulos, achou-se dormindo e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entrei em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Olha aí, a importância da vigilância, né, estar atento, orando no espírito a todo momento, Verdade. porque a carne é fraca. O espírito está pronto. A qualquer momento que eu clamar a ele, ele está pronto para me atender, não me atender o que eu quero, mas sim o que está determinado por Cristo, né? Cristo falou. Então ele está pronto para me ensinar todas as coisas. Amém. Eu preciso clamar a ele, ao que está escrito nas Escrituras, né? Precisamos estar sempre vigilantes. Então é isso. Hoje, sempre curtindo, né, Vitor? Mas tá bom. E é isso aí. E quem Amém. não recebeu o Senhor Jesus, né, receba ele, porque ele morreu na cruz por nós e precisamos receber ele, Amém. né, e permanecer nele e reter as palavras dele para que não nos pegue de surpresa, como diz Amém. algum aí que nós usamos aí. Amém. Amém. Isso Amém. fala, Amém, irmão. Glória a Amém. Deus. Amém. Glória a